Segundo Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Bom, isso acontecia na primavera ou no outono, né, onde eram épocas boas para se fazer guerras, por não ser nem muito quente e nem muito frio. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Bom, no Oriente, quando um governante se interessava por uma mulher, ele enviava um oficial até a sua residência, que anunciava a vontade real de levá-la ao palácio. Um apartamento lhe era designado se ela fosse escolhida para ser a sua esposa. Então, um anúncio era feito adequadamente, mas nesse caso, esta mulher, Betseba, já era casada, então provavelmente Davi teria feito promessas a ela, mas ela sendo casada, ele não as podia se cumprir, né? Então, para você anotar aí no seu caderno, Batseba significa filha de um juramento, e Urias, o seu esposo, significa Jeová é luz. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós? E saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Bom, nós vimos aí então toda a trama de Davi, né, para tentar ocultar aí o seu pecado, o seu erro, né? Ele tentou trazer então Urias, o esposo de Betseba, para que ele se deitasse com ela, então eles pudessem justificar a gravidez dela. Mas o Senhor, que é todo poderoso e vê todas as coisas, e a ele ninguém engana, ele deu o seu jeito, colocou no coração de Urias para que ele se não deitasse com a sua esposa, né? Mas o coração de Davi se endureceu então, e ele mandou que ele fosse enviado
a linha de frente da batalha, fazendo assim com que ele morresse, né? Joabe poupou a questão da morte de Urias para acalmar o rei, então, né? Se ele fosse muito severo em suas críticas pela condução da guerra. E cerca de 7 dias depois, né, do luto da esposa de Urias, Davi a toma em casamento, um casamento apressado, claro, para esconder a gravidez e o pecado cometido. Queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Volta lá, Lana Cortes, a parte, esqueceu de falar aqui. Bom, nós vimos aí, né, então, toda essa trama. Não falei do cortes à parte lá, não, 2, 3, então tem que falar. Então, cortes à parte, Lana, 1, 2, 3.